Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com todos vocês? Dando sequência aqui ao nosso curso de Biologia Molecular e Celular da Escola de Ciências da Vida, nessa aula agora nós vamos falar um pouco das diferenças entre os eucariotos e os procariotos. Na aula passada a gente discutiu as semelhanças e agora a gente vai ver o que tem de diferente entre elas. Então basicamente a gente começa aqui mostrando as duas células, a célula procariótica e a célula eucariótica, e claramente você nota que existem algumas diferenças. E temos diferenças principais, que no caso são da estrutura, morfologia, as organelas e a estrutura do DNA. Então vamos entender algumas coisas importantes para a gente poder fazer essas distinções, começando aqui falando da estrutura física dessas células. Então basicamente as células eucarióticas possuem uma bicamada lipídica e um material genético contido em um núcleo. E vamos colocar dois tipos aqui de células eucarióticas. Nós temos uma célula animal e a célula vegetal. Podemos considerar também que os protozoários, que são os eucariotos de vida livre, sejam semelhantes às células animais. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente pode falar dessas células é que elas têm um tamanho que varia entre 10 a 100 micrômetros. E existem componentes específicos nessas células. Então, a primeira coisa que nós vamos evidenciar aqui é a estrutura do núcleo celular, onde fica contido todo o material genético. Então, tanto a célula animal quanto a célula vegetal possuem um núcleo celular. Seguindo adiante, nós temos o citoplasma, onde ficam dispersos todos os conteúdos intracelulares dessa célula, além também das organelas que estão aí disponíveis. A célula eucariótica ela tem uma bicamada lipídica que a reveste para poder fazer o isolamento do meio externo em relação ao meio interno. E aí nós temos algumas condições a considerar, por exemplo, na célula vegetal. A célula vegetal ela apresenta uma parede celular composta de celulose. E também existe uma região muito grande também na célula vegetal que a gente chama de vacúolo, que é uma região onde fica concentrado um alto teor de líquidos. Então a gente tem toda essa disposição, de um modo geral, das células eucarióticas. Não se preocupe com cada ponto em questão, porque nós vamos estudar detalhadamente cada circunstância das células. E aí, falando agora das células procarióticas, elas também possuem uma bicamada lipídica, possuem uma parede celular, só que o material genético dela é disperso no plasma. Então, vamos colocar aqui um eucarioto convencional. Primeira coisa que a gente precisa notar é que os eucariotos eles têm um tamanho muito inferior aos eucariotos. Os procariotos têm uma variação média de 0,1 a 5 micrômetros de diâmetro. Então eles são bem menores. O material genético, você vê que ele é todo condensado, só que ele não tem um envoltório específico para ele, ele está totalmente disperso aí no citoplasma. Nós temos aí então o citoplasma em si, da própria bactéria, que estão todos os componentes dela, uma membrana interna e também a parede celular, que é composta de peptidoglicano, que é uma estrutura específica que confere rigidez às bactérias, aos procariotos de um modo geral. E aí existem dois pontos que eu vou ressaltar para vocês que podem alguns procariotos ter, outros não. Um deles é o flagelo, que somente alguns tipos de bactérias vão possuir, certas espécies de bactérias. E também a membrana externa, que ela é somente de bactérias gram-negativas. Esse termo gram-negativo ele é extremamente importante e a gente já vai evidenciar ele aqui mostrando essa informação. O que significa esse contexto de gram-positivo ou gram-negativo? Basicamente isso reflete a uma técnica. Então, a técnica de gram ela se refere à coloração que vai identificar a espessura da parede celular. Quanto mais espessa for a parede celular de uma bactéria, nós damos o nome a ela gram-positiva, porque ela tem uma coloração arroxeada quando se aplica a técnica de gram. E as gram-negativas têm uma parede celular bem menos espessa, e quando se aplica a técnica, ela fica avermelhada. Então vamos comparar as duas. Então nós temos aí a parede celular de peptidoglicano, gram-positiva, uma parede celular mais espessa, gram-negativa, uma parede celular mais delgada. Ambas possuem uma membrana interna, como eu falei para vocês. E aqui nós temos a membrana externa das bactérias gram-negativas. E essa membrana externa ela pode ser denominada também de LPS, ou lipopolissacarídeo.
Por que é lipopolissacarídeo? Porque você percebe que em vermelho aí tem algumas estruturas que estão ancoradas a essa membrana e são estruturas de moléculas de açúcar. Então, nós temos um lipopolissacarídeo, lipídios associados a sacarídeos. E eles têm uma resposta imunogênica muito grande, tá bom? Mas isso não importa para nós nesse momento e também nem nesse curso. Daí a gente vai tratar no curso de imunologia. Falando agora especificamente da morfologia. Células eucarióticas, então, nós temos variados tipos morfológicos das células eucarióticas, dependendo das suas funções. Então, vamos dar alguns exemplos. Nós temos o músculo liso, que é uma estrutura que promove a contração de vísceras. Então, o intestino, de um modo geral, ele está todo revestido por musculatura lisa. O endotélio, ele tem ao entorno dele uma série de células da musculatura lisa para fazer a contração e o relaxamento dos vasos sanguíneos. Os neurônios, que têm uma morfologia completamente diferente, têm um corpo celular todo cheio de ramificações, tem uma cauda que a gente chama de axônio e tem um terminal axônio que é a ponta final dessa cauda. As funções biológicas exercidas pelo músculo liso são totalmente diferentes das funções biológicas exercidas pelos neurônios. Enquanto os neurônios desencadeiam impulsos elétricos para fazer com que as respostas de comunicação das células ocorram, o músculo liso, por sua vez, ele recebe informações, sejam informações químicas ou até mesmo informações elétricas, para fazer a contração muscular. Os neurônios também, somente para complementar, eles também secretam neurotransmissores que têm aí a parte de comunicação química. E o epitélio, nesse caso aí, o pseudoestratificado, que corresponde ao revestimento de uma estrutura, você percebe que ele é meio globular e ele não tem uma função equivalente à do músculo liso nem dos neurônios. Então, nós temos uma morfologia específica para variados tipos de células eucarióticas. Isso não só dos seres humanos, mas também de outros tipos de eucariotos presentes aí na natureza. Agora, das células procarióticas, diferentes tipos de bactérias podem apresentar formatos distintos. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de formatos. Então, as bactérias elas podem ter o formato de bacilos, de cocos, de espirilo, vibrião. E aí a estrutura de bacilo pode se ordenar para formar os streptococcus e os estafilococcus. Isso é só para você ver que existem diferentes tipos de bactérias que apresentam características morfológicas diferentes, tá bom? Falando das organelas, então basicamente a gente pode dividir entre células eucarióticas e células procarióticas. Vamos olhar primeiro para as células eucarióticas. A gente pode dizer que as organelas são estruturas funcionais envolvidas por membranas. Esse termo organela corresponde aos pequenos órgãos que as células eucarióticas possuem. E aí, alguns exemplos. A mitocôndria, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi. Cada organela em especial desempenha uma função de sobrevivência e de reciclagem das estruturas das células. Eu não vou falar de detalhe de nenhuma dessas organelas, porque nas próximas aulas a gente vai falar especificamente de cada uma dessas organelas e certas organelas teremos um enfoque muito mais profundo, tá bom? Então não se preocupe por enquanto. Em relação às células procarióticas, a gente pode afirmar que elas não possuem organelas. Então, essa é a principal diferença referente a organelas. Enquanto as células procarióticas não as possuem, as células eucarióticas possuem vários tipos de organelas. E em relação à estrutura do DNA, nós podemos também evidenciar uma diferença específica entre as células eucarióticas e procarióticas. Basicamente, as células eucarióticas têm a estrutura do DNA em formato linear, ou seja, uma sequência linear de dupla fita de DNA. Enquanto as células procarióticas têm uma estrutura circular, ou seja, o DNA, a dupla fita, fecha em si mesmo. Essa estrutura circular tem um padrão evolutivo para ser dessa forma por uma questão de proteção contra agentes invasores, enquanto as células eucarióticas têm outros mecanismos de defesa, podem manter aí a estrutura do DNA linear. Então essas diferenças de estruturas também vão conferir propriedades distintas das células eucarióticas para com as células procarióticas. E só para a gente fazer uma observação final, que apesar das células eucarióticas e procarióticas compartilharem o código genético, a forma e a maquinaria envolvida nesse processo são diferentes em ambas. Então, o perfil de expressão gênica, de tradução e de transcrição
tem pontos específicos diferentes entre as células procarióticas e as células eucarióticas, apesar de ambas lerem da mesma forma os códons que correspondem aí ao código genético, tá bom? Então, essa aula era isso, e se este vídeo lhe ajudou, passe a caridade adiante e ajude você a outras pessoas da maneira que você julgar melhor. Um grande abraço para todos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.